Pode começar. Boa noite, noite agradável, contrário da nossa cidade, calortina, não é? Aqui, olha, que bênção. Uma blusa fica mais elegante, mais confortável. Essa é Santa Teresa. É uma bênção. Para quem reencarna e tem o privilégio de morar aqui, já nem é mais classificado como um mundo de provas e expiações. Aqui já é quase um mundo regenerado, esse lugar. Eu agradeço o convite, a confiança e espero que possamos, nessa noite, transmitir um assunto que, no meio espírita, ele já é muito falado, em prosa e em verso. Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, muitos, além deles, das obras básicas, se referem a esse tema, as moradas da casa. E quando nós pensamos de que forma abordar, nós fomos surpreendidos num livro de Emmanuel que nós vamos trazer, que vai ser o objeto do nosso estudo essa noite. Vamos tentar dar um foco, uma perspectiva um pouquinho mais diferente do usual, como é classificado esse estudo. Em princípio, nós, já desde os primórdios da humanidade, filósofos, religiosos, cientistas, místicos, todos se debruçam nessa visão maravilhosa que nós estamos vendo nessa imagem. Um céu estrelado. Sempre foi um enigma para todos nós. Então, de que forma que a humanidade, há milênios, vem encarando esse mistério da natureza? Ao olharmos para um céu, conformidade com a sua fase da lua, nós aqui, certamente, muitos de nós nos influenciamos pela beleza. Tem algo muito além do que ser apenas um objeto de decoração para todos nós. Isso é a grande pergunta da humanidade há milênios. O que pode haver que possa explicar um fenômeno tão lindo? E com o passar e o avançar das civilizações, nós chegamos num momento interessante. A partir de Jesus, quando ele nos coloca, essa que está lá em João capítulo 14, versículo 2, quando ele nos fala de uma maneira ainda velada, uma metáfora, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Esse versículo, esse capítulo, ele em especial é objeto de estudos, de pesquisas hoje dentro da ciência. Interessante. Já está em limites religiosidade. Tempos atrás, nós tivemos a oportunidade de ter um contato com um site científico americano, em que, surpreendentemente, um determinado cientista de grande projeção, ele, em cima desse enunciado, ele estava fazendo uma correlação com o que a ciência hoje já fala sobre o mistério do universo que nos envolve. Que é fascinante nós observarmos tudo isso num céu onde tem pouca claridade, a olho nu, nós conseguimos enxergar em base de 3.000 a 5.000 estrelas, sóis que estão iluminando a escuridão de um universo ainda desconhecido para nós. E ele conseguiu. Está fazendo um trabalho interessante, já há mais de 20 anos, em que correlaciona informações, não somente de Jesus, mas de muitos líderes religiosos e das civilizações antigas, qual era a visão e o que correspondiam a certa realidade. Então, nós vamos hoje nos trazer esse versículo que está lá no Evangelho, no capítulo, e nós vamos trabalhar essa questão em cima desse livro de Emmanuel. Esse livro, Pensamento de Emmanuel, foi psicografado pelo Chico em 1947, 77 anos atrás. E vejam vocês, qual era a visão de um grande pensador que nos trouxe há 77 anos atrás alguns conceitos que hoje estão ficando revolucionários dentro da dita ciência oficial.
Então, nós vamos observar aqui. Esse livro, ele faz uma correlação. Ele pega vários dos seus capítulos de Jesus, que estava dentro do Livro dos Espíritos, associado ao pensamento de Kardec e de Emmanuel. E chega à conclusão que esses dois, Kardec e Emmanuel, completam, como nós já sabemos, isso não é novidade para ninguém, eles completam, explicam os ensinamentos de Jesus que vieram de uma forma velada para uma humanidade, ainda nós, ignorantes, que não tínhamos condições de compreender. Então, nós estamos num momento interessante. Vejam vocês, e com o que o Emmanuel nos traz? Ele começa abordando do Livro dos Espíritos a questão 5.5, que todos nós conhecemos. Tem certas questões do Livro dos Espíritos que são dentro do movimento. Lá ele pergunta, são habitados todos os globos? Olha a sutileza de Kardec. Quando ele, como educador, ele coloca uma pergunta de uma e abre portas, deixa portas fechadas e abertas para que no futuro aquilo se desdobre, como está acontecendo. Até mesmo dentro do movimento espírita, com alguns estudiosos que estão trazendo conceitos. E lá ele responde, sim, o homem está longe de ser como supõe, primeiro inteligência, em bondade, tudo isso. Dentro ainda da nossa ignorância, se perguntarmos, hoje foi feito mais de 10 anos atrás, sobre essa questão dos extraterrestres. Perguntaram aqui no Brasil, você acredita que existe vida além da Terra? Você acredita ou não acredita? Incrivelmente, 40% não acredita nessa pesquisa. É algo que fala num contrassenso de inteligência. Se nós pararmos para filosofarmos sobre essas questões do que representa a humanidade, todo esse universo, bilhões e bilhões de galáxias, seria um contrassenso. Mas, por incrível que pareça, ainda existe uma resistência muito grande, principalmente nos círculos religiosos, nessa questão de vida humana ou vida não humana extraterrestre fora dos limites desse acanhado planetinha azul que nós temos. Então, curioso, ele prossegue. E vai lá. A poética. O Emmanuel é terrível. Ele coloca de uma maneira que abre um leque de informações quase ao infinito, como é a marca dos homens inteligentes. Sim, nós temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, oficinas, reformatórios, hospitais, mundos prisões. O que ele está dizendo? Está dizendo dos níveis espirituais, das humanidades que vivem nesses mundos infinitos, que nós não temos, no nosso coeficiente mental, nós não temos como alcançar do que seja o infinito para nós. Nós não conseguimos refletir sobre isso ainda. As nossas acuidades mentais não nos permitem. Precisaremos de um bom tempo ainda para que possamos compreender o que seja o infinito. Algo que não tem fim, algo que não acaba. Então, ele trabalha essa questão, Emmanuel, de uma maneira ainda bem leve, bem próximo de nós, quando ele nos fala dessas questões dos mundos diferentes, das humanidades. Ele já que afirma categoricamente. E essa informação, ele diz lá depois, que não é dele. Veio trazida por mentores espirituais acima do seu nível espiritual, de onde ele frequenta estudos lá no mundo espiritual. Emmanuel fala isso. A humildade do Emmanuel. Então ele diz, vamos traduzir então as moradas que Jesus falava. E esse livro, voltando aqui, olha, nós temos que fazer um pleito de gratidão a esse indivíduo, Martins Peralva. Desencarnou em 2007, com 89 anos, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita. Ele era muito ligado à União Espírita Mineira, trabalhou décadas nas federativas, nas casas espíritas, e tem alguns livros, dentre eles esse, que ele fez essa pesquisa sobre o trabalho, a visão
o pensamento de Kardec e Emmanuel sobre essa questão de mundos habitados. Verifiquem, quem tiver curiosidade, esse livro, O Pensamento de Emmanuel, em que Martins Peralva trabalha esse livro e pega algumas questões. Então, quando ele fala moradas, ele conceitua de 3 maneiras nesse livro, sob 3 perspectivas. Primeiro, no aspecto físico, no aspecto espiritual e no aspecto moral. Vejam que nós estamos falando de níveis de entendimento que, para nós, ainda o homem comum, quando fala universo, moradas, automaticamente nós nos levamos para as casas físicas desse universo, os planetas, os sistemas, tudo isso. Mas ele amplia esse conceito e serve para nós de parâmetro para que nós possamos refletir além da caixinha que nos permite, e a doutrina espírita nos faz esse papel. Ele começa, primeiro, os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Então, nesse sentido, nós estamos falando dos extraterrestres, dos ETs, tudo que tem por aí, o que é discutido. Hoje, de maneira científica. Gente, existe estudo já de décadas de instituições sérias, principalmente nos Estados Unidos da América e Europa, de maneira científica, tirando o véu do misticismo, estudo sobre essa questão. Existe muita coisa por aí que está ainda encoberta dos informativos da imprensa, dos noticiários, que, num tempo certo, eu já adianto para todo mundo de vocês, não sou daqueles ufologistas místicos, nada disso, ficar buscando ET e tudo isso. Não é isso. Mas para quem reflete um pouco e tem a felicidade de ter, impulsionado pela doutrina espírita, que nos abre um panorama enorme, tira aquele véu de um universo que nós precisamos entender. Tem muita coisa fora dos círculos religiosos, científicos, sérios, que no tempo certo virão clarear essas questões. Então, ele nos fala da marcha evolutiva das humanidades físicas, que são infinitas. É um ponto. Aí ele entra nas zonas, já é no aspecto, não nessa dimensão, nós não estamos falando no universo dessa dimensão, e já no universo paralelo, próximo, que é o mundo espiritual que nós nos referimos, de onde nos traz as informações. As diversas ondas espirituais, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita. Olha, oi, mano, mais uma vez, a filosofia poética dele, com a mesma intensidade das metrópoles humanas. E um de nós aqui, que somos espíritas, já lemos, principalmente as obras de André Luiz, que fala sobre o mundo espiritual. Foi fantástico aquela série André Luiz, começando com o Nosso Lar, em que ele traz, de uma maneira muito clara, sem rodeios, sem misticismos, muito natural para todos nós, o que é a dimensão seguinte a essa que nós estamos. Então, não é novidade para nós essa questão da certeza das diversas zonas espirituais que nós vemos nas obras espíritas, principalmente André Luiz. E agora ele aprofunda, ele traz no universo pessoal os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos, reações, dramas e tragédias, anseios e realidade do espírito. Então, nós temos aqui 3 universos para nós possamos conversar. E qual é aquele que nós estamos e precisamos urgentemente conquistar? Nós estamos andando na contramão das necessidades. Nós estamos buscando, já se fala, em breves décadas, colonização de Marte. Isso essa é uma realidade. Já pisamos na Lua, isso é uma realidade. E necessário. Muitos acham, alguns filósofos, por quê? O homem já andou milhões de quilômetros lá fora, mas aqui no planeta Terra, o máximo que ele conseguiu adentrar a Terra dentro foram 12 quilômetros, em um túnel feito lá na Rússia, para estudo científico. Isso fala muito de nós, no aspecto psicológico. Nós estamos buscando, como sempre fizemos, buscar o exterior e fugir do interior. Isso fala muito de nós.
essas buscas que nós temos de maneira irrefletidas, psicologicamente, psicanaliticamente, se explica. Então, é o momento de nós pararmos para analisar o que nos falam os espíritos que veem mais longe. Eles trazem informações privilegiadas de regiões que nós nem imaginamos que existam. Nós não conseguimos conceber. Nós falamos que existe, como ele fala, regiões superiores e inferiores. Nós nos identificamos muito mais com as regiões inferiores, as regiões umbralinas, nós já ouvimos falar, aqui próximo de nós, tudo que ainda faz parte do nosso momento de humanidade. Mas as regiões superiores nós não temos ainda alcance, não conseguimos imaginar. Tanto é que a cidade espiritual que nós conhecemos mais distante, assim, magneticamente falando, em termos de regiões espirituais, é a cidade Nosso Lar, que o livro traz muito bem, que está na transição entre as regiões inferiores para as regiões mais superiores, como nós vamos ver. Então, vejam vocês, esses três conceitos que nós vamos aqui, com a ajuda de Emmanuel, não é nosso, nada é nosso, nós vamos aqui trazer que achamos muito interessantes, colorindo com informações da Joana de Ângeles. Esse livro da Joana de Ângeles, No Limiar do Infinito, quem gosta de assunto científico, gosta de ouvir falar de ETs, ufologia, leia esse livro. Ali tem muita coisa, de 2002 esse livro, em que ela fala também com aquele linguajar rebuscado, inteligente, poético, típico da Joana, nos fala sobre o assunto, de uma maneira muito clara. Então, ela fala de razões científicas que nós vamos buscar com o auxílio dela. A ciência moderna, ela está evoluindo muito, mas vejam vocês, há 22 anos atrás, muita coisa mudou. Esse livro, em termos científicos, ele já está obsoleto, ultrapassado, nas informações que ele traz, que na época a ciência ainda não detinha, mas hoje, no período de 1 ano, 2 anos, a ciência faz uma revolução tecnológica. Então, nós vamos ver aqui. Olha o que ela diz nesse livro, que na Via Láctea existe, só na Via Láctea, a nossa galáxia, só na nossa galáxia, onde está inserido o nosso sistema solar. Para quem gosta do assunto, fica fácil de entender. A Via Láctea, nós temos 100 bilhões de estrelas em 2002. Hoje sabemos que essa conta foi quintuplicada. Hoje nós temos, segundo os cientistas, 500 bilhões de estrelas, no mínimo. E cada estrela é um sol, isso que brilha lá. Cada estrela é um sol que é responsável por sistemas planetários. Então, pensem vocês, ela faz um cálculo interessante. Olhem bem, isso é para aquele que gosta de argumento, que quer, ao menos matematicamente, se justificar. E nós conseguimos. A hipótese, até então, a ciência dita oficial não encontrou nenhum planeta ainda, mesmo com essas sondas todas que estão sendo lançadas, nenhum planeta com as mesmas condições naturais de temperatura e pressão, nível de oxigênio iguais à Terra. Não encontraram. Mas a matemática não mente. A matemática não falha. Quando ele diz o seguinte, vamos fazer uma hipótese que cada estrela dessa, ela considerando 100 bilhões de sóis, na nossa galáxia apenas, na nossa galáxia, cada estrela, cada sol desse tem 2 planetas girando ao redor. Nosso sistema solar são 8, né? Plutão foi rebaixado, já não é mais planeta, já há algum tempo. Convenhamos, 2 planetas é razoável. Então, nós teríamos, só no nosso sistema, só na nossa galáxia, quantos planetas? 200 bilhões de planetas. Agora entra uma conta matemática. Para quem é matemático, professor de matemática que gosta, nós vamos fazer um desafio. Existe a chamada lei da probabilidade, que fala que 0,1%, e essa lei não falha, em que, se você quiser achar um clone seu aqui em 8, alguns milhões de habitantes encarnados no planeta,
Se você quiser achar uma pessoa com o mesmo biotipo seu, com a mesma cor de pele, com o mesmo jeitão seu, você faz uma soma 0,1 em 8 bilhões, você vai encontrar. Drasticamente parecido. Não é isso? Que nem os gêmeos idênticos são moralmente parecidos. Você vai encontrar. Então, nós temos clones por aí. Então, aplicando em 200 bilhões de planetas, 0,1 lei da probabilidade, que não falha, de planetas iguais à Terra, com água, com oxigênio, com o mesmo nível, e que seria habitável por nós nessa formatação do corpo que temos. Quantos planetas nós acharíamos? 2 bilhões de planetas na nossa galáxia, igual ao planeta Terra. Essa matemática é infalível. Existe, então, no mínimo. Mas, convenhamos, se você não aceita, então vamos colocar 0,01%, tirar 100 vezes essa probabilidade, e nós vamos encontrar ainda 20 milhões de planetas iguais ao planeta Terra na nossa galáxia. 20 milhões, no mínimo, por baixo, iguaizinhos à Terra. Água, oxigênio. E aí? Aquilo lá está totalmente deserto? Então, gente, são cálculos que a ciência vem trazendo. E quem está falando isso é Joana de Ângeles. Não é nenhum cientista americano. Em 2002. Então, vamos lá. Essas teorias são aceitáveis. Então, já paramos por aqui nos números. E ela vem e fala, para se você não gosta muito de matemática, guarde isso. Guarde isso aqui, ó. Para cada grão de areia nas praias, nos fundos dos oceanos, quantos grãos de areia existem? Quantos? Trilhões, zilhões, quintilhões? Quantos vocês imaginam? Aqueles grãozinhos de areia nas praias de todo o planeta, no fundo dos oceanos. Isso é só para nós termos uma noção de infinito. Começarmos a ter noção de infinito. Para cada grão de areia existe 1 milhão de sóis no nosso dito universo. É muito para a nossa cabeça, né? Não é isso? Não dá? Um nozinho na cabeça? Mas é de se refletir. Sabemos um pouco, como Isaac Newton, eu sei. É um oceano. Então, olha o longo caminho que nós temos a percorrer no campo do raciocínio. E que dirá no campo da moral? Onde é que entra? Agora entra essa questão. Fazer esses cálculos, todo mundo já sabe. Olha, gente, o nosso sistema solar está aqui. Isso é para convencer a. Tem uma musiquinha aqui, tá, já sei. Não reparem na musiquinha daqui. Para que nós possamos ter uma noção, nós nos imaginamos os grandes, nosso sistema solar acanhado, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão foi rebaixado. Todos guardamos isso da escola, não guardamos? Todos sabemos. Tá, então, nosso planeta Terra, nós somos bons demais aqui. Nós somos maiores do que Vênus, nós somos maiores, Marte, Mercúrio, esses planetinhas. Aqui Plutão ainda constava na época. Nós somos os grandes, os maiores, os melhores, não somos? Então, vai na escala simples planetária, isso todo mundo já conhece. Está aqui a Terra. Agora começa no nosso sistema solar, Júpiter, que é um dos planetas moralmente, espiritualmente mais evoluídos do sistema. Olha a insignificância, tamanhão de Júpiter, tá? Vamos adiantar. O nosso Sol, que nós achamos é um corpo celeste de quinta grandeza. Gente, quinta grandeza. Mas mesmo assim nós achamos que nós somos os melhores. Está aqui, olha a nossa terrinha aqui em relação ao Sol. Tá, e vamos à frente. Agora, pega o nosso Sol para alguns sóis conhecidos, por exemplo, milhões de vezes maiores. Olha como nós vamos. Gente, é melhor nós nem continuarmos, porque nós vamos sair daqui depressivos. É até melhor pararmos por aqui, mas isso serve como alerta para nós. O que cai? Em primeiro momento, no mínimo, a nossa arrogância. No mínimo, nós vamos querendo um senso de humildade. Se até na nossa galáxia nós moramos na periferia, nosso sistema solar é na região das favelas.
na nossa galáxia. Sabiam disso? É bem na periferia, nem no centro nós moramos. Então, nós estamos com essa bola toda, não. Está na hora de nós pararmos de refletirmos. E isso vai fazer uma diferença no nosso comportamento. E vem esse sujeito aqui, eu gosto, adoro essas explanações científicas. Ele, como é que tira o som daqui? Passa o olho. Que esse sujeito aqui vai... Só baixar o som daqui. É só baixar o som aqui, né? Esse Nikolai Kardashev que estávamos falando, só adiantando, ele é um astrofísico russo que faleceu agora em 2019, aos 91 anos de idade. Ele, em 1964, quando ele tinha 32 anos de idade, ele lançou uma teoria. Eu fico imaginando, gente, vocês já pararam para analisar quem são esses sujeitos? Quem são essas criaturas? Quem são esses cientistas? De onde vieram? Será se são realmente aqui nativos do planeta Terra? A impressão que eu tenho é que não. Que vieram, como a gente sabe, nessas migrações temporárias, Divaldo fala muito, de espíritos de outros sistemas, como está acontecendo nesse momento, o planeta saindo de expiações e provas para a regeneração, nós temos uma multidão de espíritos de alto nível de inteligência, cientistas, artistas, escritores, filósofos, que estão vindo aqui para nos ajudar no processo de regeneração que nós sozinhos não conseguimos. Então, nós precisamos de tutores, talvez seja um deles. E ele criou um modelo interessante, em 1964, que está sendo descoberto agora, após a morte dele, em que ele dizia, ele fez um... Deixa eu voltar aqui, daí. Não quer voltar, ó, daí. Acho que travou aqui. Para voltar aqui. Aqui, isso. Esse Nikolai Kardashev, ele fez um estudo em que ele trouxe um modelo e que ele tem o seguinte raciocínio. Ele calculou que as civilizações, nós estamos falando agora em termos universais, olha que se não bate exatamente com o que o Livro dos Espíritos fala, de uma forma assim mais direta, com o que Emmanuel nos vem falando, através do Divaldo, ele está falando devagarzinho, estão trazendo informações. Ele nos fala que você reconhece uma civilização pelo nível de aproveitamento da energia do planeta. Isso na visão do astrofísico, e que procede. Então, ele classificou, em 1964, em 3 tipos de civilizações, que depois foi ampliada para mais 4, que hoje nós temos 7. Olha que interessante essa colocação, se não bate com o que nos estão falando os espíritos hoje, através de vários médiums. Nós temos hoje no Brasil uma literatura que está chegando, que está parecendo ser incrível, até para alguns suspeita, de médiuns idôneos, estão nos falando de aparições, nas reuniões mediúnicas de espíritos, em formatos de corpos diferentes. Estão falando, André Luiz Ruiz, lá de São Paulo, é um deles, ele é um médium idôneo, leia alguns livros dele. Até quem é pesquisador e observa, ler para observar e reter, se acreditar. Então, ele nos fala que você conhece o nível de uma civilização, de um avanço dela, pelo aproveitamento da energia do planeta. Olhem bem vocês o que ele fala. Ele fala, então, do primeiro, segundo e terceiro nível. Aí vem a física quântica e os cálculos matemáticos jogaram a coisa para 7 níveis. Olha que interessante. Ele fala do nível 0. Tipo 1, tipo 0. É uma civilização que aproveita a energia do seu planeta natal, mas ainda não utiliza seu pleno potencial. Nós, na Terra, estamos de 0 a 100, nesse nível, nós estamos nos 70%. Hoje, aquela música bonita aqui, Ouço Deus, vira aqui que a música falava, ouço Deus no murmúrio das águas, no canto dos pássaros, nos ciclones, ouve Deus.
nós vamos trabalhar com Deus, nós somos co-criadores. Essa música é emblemática, porque ele está dizendo que nós vamos, como está acontecendo hoje, nós já estamos domando a energia solar, nós temos a energia térmica, energia dos vulcões. Chegará um momento na humanidade, ainda no mundo de regeneração, que nós controlaremos os terremotos, os maremotos, os tsunamis, tudo isso aproveitar essas energias para nós, e não mais como catástrofes. Vocês acreditam nisso? Ou nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, para, segundo a teoria da conspiração, nós sermos todos destruídos, nós termos todos dizimados, as cidades serão alagadas, cidade litorânea, certo, ou haverá o aumento do nível do mar, avançará. E essa questão de esfriar e esquentar no planeta, isso é cíclico. Isso é um corpo vivo, o planeta. Há 10 mil anos atrás tivemos a Era do Gelo. Nós estamos hoje num momento de aquecimento do planeta. Claro que o homem está interferindo de uma maneira insana, acelerando o processo, mas é normal o aquecimento. Ele acontecerá. Nós estamos apenas adiantando e está sendo feito uma conscientização mundial para que abramos os olhos e procuremos recursos, porque haverá o aumento da temperatura. É natural. Isso não é uma maldição divina devido aos desvarios do homem. Não, é um processo natural. E ele fala que nós chegaremos a um ponto em que nós vamos, para nos auxiliar, controlarmos esses efeitos naturais a benefício da humanidade. Chegaremos lá. Ele acredita, segundo a teoria dele, nos próximos 100 anos. Eu, particularmente, acho pouco. Mas quem sou eu para discutir com ele? Então, vamos aceitar essa teoria dele. E olhe como ele avança no que o Livro dos Espíritos falam. Nós temos hierarquias, chegaremos um dia a sermos santos, não é verdade? Nós não sabemos disso? Todos seremos um dia espírito luminoso. Não sei quando, não sei aonde, mas seremos. Milhões de anos se passarão? Certamente. Mas o que se quer 1 milhão de anos, 10 milhões de anos antes da eternidade? Não é verdade? Então, olha aqui para o número 2. O tipo 1 é aquele que aproveita a energia total do seu planeta. Todas as energias que nós temos, de todos os fenômenos da natureza, o Sol, os terremotos, nós chegaremos lá. Diz Emmanuel que no mundo de regeneração nós vamos ter essa tecnologia. Então, estamos de 1 a 7, nem iniciamos o primeiro tipo ainda. Veja o que nós precisamos avançar. Chegaremos lá. E vai influenciar até a flora e a fauna, tudo. A música fala bonito. Aquilo ali, esse autor dessa música, ele é um visionário. Ele está vendo lá como será o planeta lá na frente. Ouço Deus. Nós seremos deuses. Nós seremos co-criadores de Deus. Nós interferiremos nos processos da natureza. Se nós falarmos isso para o evangélico, ele vai achar que nós somos realmente endemoniados, como eles acham, né? Mas nós chegaremos lá nesse processo. Então, vamos lá no segundo tipo. Isso é apenas para nós trabalharmos aqui, ó. Uma civilização capaz de aproveitar a produção da energia de uma estrela. A nossa estrela é o Sol, de quinta grandeza. Nós aproveitarmos todo o potencial de irradiação do Sol, o hidrogênio que ele nos fornece, tudo que ele faz pelo planeta, porque sem ele nós não teríamos vida humana com esse corpo que nós temos aqui. Nós não teríamos a flora e a fauna, nada disso existiria. Não existe coincidência. Foi tudo projetado por umas mentes superiores que nós podemos chamar de Deus, que para sejamos o que somos hoje. Então, a civilização tipo 2 existe por aí aos milhões. Nós não conhecemos nenhuma. Então, nós estamos falando de coisas que nós ainda chegaremos, mas ele nos antecipa. A civilização tipo 3, olha como a coisa vai complicando na nossa cabeça. É aquela que abrangerá toda a galáxia, colonizando e controlando numerosas estrelas, sistemas. Nós estamos falando de ir para Marte. Nós estamos falando de uma civilização que controla uma galáxia inteira. Quantos anos-luz nós precisamos para ir de ponta a ponta da nossa galáxia? Centenas de anos-luz. Ah, mas não conseguiremos isso algum dia?
Na nossa física, nas nossas limitações atuais, tem muita coisa que nós vamos achar incrível, impossível, que nós não sabemos nada do que existe em termos universais. Então, o que tem por aí, a velocidade da luz não pode ser ultrapassada? Pode, os espíritos estão falando que pode. Os físicos atualmente falam que não. Nós temos aí portais que interligam esses universos. Tem muita coisa já lançada por aí. Isso é para nós colocarmos aqui, abrirmos. Seria capaz de aproveitar o que eles falam e usar a energia de todas as estrelas. Convenhamos, 500 bilhões de estrelas. O que é isso, gente? Nós não temos condições de entender isso ainda. Mas vamos complicando. A tipo 4, uma civilização universal capaz de todo o universo. Não é só de uma galáxia, de todo o universo. Qual o tamanho do universo? Não é? Nós sabemos? Complica, nós não temos condições de entender o que esse homem está falando. Ainda não. Mas isso é para nós pensarmos lá na frente e sairmos um pouquinho do nosso patamar de criaturas inteligentes que somos. Né? Agora outra, vamos piorar a coisa. Tipo 5, dos múltiplos universos. Se falar aí fora, gente, sobre os universos paralelos, o que é o mundo espiritual? Não é um universo paralelo? É um universo paralelo, é uma outra dimensão. Chamado aí, tem as teorias dos universos bolhas, tudo aquilo. Quantos universos nós temos hoje? Hoje já nem se admite a palavra, para quem pensa um pouquinho mais, está um pouquinho mais à frente, um universo, quer dizer, um só a versão da coisa, chamados multiversos. Já não tem mais um só, são infinitos universos ao nosso redor. Nós não temos condições de entender isso ainda. Mas chegaremos lá. Aproveitar a energia dos múltiplos universos. Tem espíritos por aí, que nós chamaríamos de Deus, que sabem fazer isso. Tem civilizações por aí que sabem fazer isso. Civilizações antigas. Emmanuel fala num dos livros dele que o planeta onde Jesus começou o aprendizado dele nem existe mais. Os planetas por onde Jesus passou no seu aprendizado, tão antigo que é. Há 4,5 bilhões de anos ele estava formando nosso sistema solar, o livro A Caminho da Luz fala. Né? O nosso universo tem 14,5 bilhões de anos. Então são coisas assim que nós não entendemos, mas que serve para nós dar aquela despertada. Saímos do lugar comum, falar em múltiplos universos, os espíritos estão falando, gente. Isso não é ficção científica, não. E o tipo 6, olha como vai piorando. Já assemelha-se a si, isso aqui que nós vamos falar, ao conceito de Deus. Criou o universo no Big Bang. Quem foi esse que fez isso? Foi Deus? Gente, nós não sabemos o que é Deus. Começa a história por aí. Diz os espíritos superiores que quando nós descobrirmos, nós vamos ficar surpresos. Ah, gente, é isso. É isso que é Deus. Não é uma coisa, os espíritas sabem. Nós não sabemos o que é Deus. Os espíritos falam que nós não temos condições de entender. Não force sua cabeça, vai enlouquecer. Você não tem condições mentais. Mas o que não é, nós sabemos. O que não é, nós já sabemos. Não é nada disso que fala por aí. Então, nós estamos num momento de transição. Olhem vocês, isso aqui é capaz de criar um universo e multiverso, civilizações, seres. E nós estamos falando que temos um único Deus. Quantos deuses existem por aí? Quantos Jesus existem por aí? Jesus era um dos espíritos crísticos, uma comunidade espiritual, né? E aqui na nossa religião acanhada, ele é o Deus de todo o universo. É um dos espíritos crísticos, um deles, entre infinitos da sua categoria. Então, olhe bem que nó que está dando na nossa cabeça. Pelo amor de Deus, ou eu paro de estudar, de ler essas coisas, ou eu tenho que reforçar a cabeça para que eu não enlouqueça e não forçar muito a memória. Tá, acabaram os argumentos científicos. Vamos para o filosófico, então. Já bastava aqui esse científico, não bastava? De verdade? Já chega por hoje, né? Deixa eu ver até que hora. Já está bom. Eu acho só isso, se nós sairmos daqui, não vou entrar em filosofia e religião, não. Mas se nós pararmos para analisar os argumentos científicos
que não estão dentro da doutrina espírita de maneira direta, mas que são correlatos ao que os espíritos nos falam, porque um Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, eles não vêm falando igual Jesus fez lá na época, gente. Eles não vêm falando a verdade nua e crua, não, porque nós não vamos acreditar. Chico Xavier, nos livros dele, que ele, mais de 500 livros, esse homem psicografou, nem alguns livros, os originais que eram mandados para a Federação Espírita Brasileira, os editores, os analistas, ao ler aquilo, eles falavam, eles duvidavam. Mas você está falando de uns negócios aqui, Chico? Lá no mundo espiritual, pelo amor de Deus. E ele mandou uma carta, ó, se vocês que são espíritas e que fazem análise não estão capazes de aceitar, retire por enquanto, porque que dirá os outros espíritas, nós ainda iniciantes. A coisa raiaria às beiras da ficção, da imaginação, da loucura. Ele fala, o que tem no mundo espiritual aqui próximo de nós, nós sabemos só a ponta do iceberg. Nós não sabemos nada. Essa é a realidade. Muito há de se aprender. Então, nós temos que estar despertos para tudo que está chegando assim, igual Jesus falou em parábolas e metáforas. Os espíritos estão nos falando também um pouquinho de metáfora. Eles trazem a informação 0,1% do que está aqui próximo de nós. Coisas inacreditáveis que estão sendo trazidas pelos livros. E muitos, deixa esse livro, só pode ser um médium obsidiado. Não pode ser, isso não é verdade. Deixa isso para lá, não lê essas coisas, não. Gente, tem muita coisa por aí séria. Tem muita imaginação na internet também, muitos viajando na maionese. A gente tem que ter essa percepção, mas tem muita coisa séria. Então, no aspecto filosófico, que é antigo, nós sabemos que nós transitamos por os planetas. Qual aqui que é realmente de vocês, nós que estamos aqui, quem é que tem certeza absoluta que é originário desse planeta? Levanta a mão. Quem tem certeza? Eu estou fazendo um desafio. Nenhum de nós podemos ter essa certeza. Nós sabemos que esse trânsito entre os planetas é comum, é igual ocorre aqui no planeta Terra, um europeu vir morar no Brasil e etc. Ocorre entre os mundos. Então, nós estamos, talvez, aqui cheio de extraterrestre, aqui, ó, cheio de ETs, e nós não sabemos. Quem são os nossos filhos chegando hoje, os nossos netos? O Divaldo não está falando que vem uma comunidade de espíritos luminosos na arte, na engenharia, nas ciências, na música, em tudo isso, para ajudar na regeneração dos planetas? São os nossos filhos e netos. De onde eles vieram? Diz o Divaldo que é de Antares e por aí afora, não é? Então, esse trânsito entre os mundos é mais do que natural. Então, para um espírito, ele não pode negar essa questão, essa realidade. Por que não fazem contato direto conosco? Você sabe que, até hoje, tem muita coisa por aí. Você sabe das aparições de objetos voadores não identificados? Os cientistas sérios da NASA dizem o seguinte: 90% são ilusões atmosféricas. Um balão meteorológico, um ar rarefeito, aquecido, que dão aquela ilusão de algum objeto. 5% são fraudes, mas os outros 5% eles não sabem explicar. Eles não sabem porque eles não têm condições ou não têm autorização de explicar. Tem muita coisa por aí, gente. Nós precisamos, então, no questão filosófica, essa história de você ter nascido em Marte ou em Júpiter, estar aqui, isso é mais do que natural. Nossos filhos, esses que estão vindo para mudar o mundo, eles não são desse planeta. Eles vieram de outros sistemas. Estão aqui entre nós, reencarnados nesses corpos, com o brilhantismo que eles nos trazem em vários campos. Isso é mais do que natural. Todos nós aceitamos isso com naturalidade, não é? E por que eles não fazem um contato ainda, gente? Tem muita coisa por aí, já estão aqui entre nós. Já estão aqui entre nós, no sentido físico. Hoje eu acho que muitos de vocês vão sair daqui, esse Virgílio, ele está precisando de um terapeuta, né? Eu acho que sim. Ou então de uma reunião mediúnica para desobsidiar esse sujeito. Mas não é isso não, gente. Eu me considero racional. Eu me considero aqueles que me provam, me dê argumentos.
seja plausível para que eu acredite, ou possa abrir a possibilidade de acreditar. Eu sou cético nessas questões. Mas tem coisas que nós temos que abrir os olhos. Os espíritos estão nos falando isso. Os espíritos não estão querendo falar de religiosidade, estão querendo que nós entendamos isso para que nós melhoremos na moral. Porque é assim que a humanidade caminha. Você, para melhorar moralmente, você tem que ter uma melhora intelectual. Não é assim? Criar as duas asas da moral e do conhecimento, mas que para que nos possamos moralizar, nós precisamos da inteligência, para compreendermos os conceitos, fazermos o autoconhecimento, as mudanças. Um ser ignorante, um primitivo lá nas céus, ele não vai fazer autoconhecimento, porque ele não tem conteúdo que nós já temos. Então, são essas questões que nós temos que analisar. Porque a Terra ainda, gente, é um planeta. Gente, a nossa Terra, hoje, a atmosfera psíquica da Terra, ela é horrível. Os espíritos no livro Renúncia, na página 20, quem leu esse livro, que para mim não é um dos mais belos romances espíritas, é o mais belo romance espírita de Emmanuel, que fala sobre Alcione, que vem lá de um planeta, de um sistema belíssimo, com 2 sóis, um sistema binário. Ele descreve o planeta de onde ela vem no início do livro. Gente, quem está falando isso é quem? Emmanuel, não é um maluco por aí, não, que está falando de ufologia, não, hein? Ele descreveu o planeta de onde Alcione vem. Vocês já leram? Lembram? Planeta binário, com um sol maravilhoso, aquela atmosfera, aquela luz, aquele jogo de cores que nós não entendemos, não existe na Terra. E ela vem auxiliar uns degredados aqui. E quando ela está direcionando ao planeta, alguém lá do seu sistema fala: quem é aquela luz brilhante que está indo em direção àquele planeta das sombras negras? É Alcione, está lá na primeira página do livro, belíssima descrição de Emmanuel. Ouçam, está lá, falando de extraterrestre, gente. Ou não está? Ela não está vindo de outro planeta? É ou não é o extraterrestre? Então, essas questões estão aqui entre nós. Então, por que que eles não vêm nos falam de... Nós somos muito atrasados, nós não vamos compreender isso. Isso aqui quem está falando é Emmanuel. O atraso científico, o atraso cultural em relação aos mundos superiores, são essas. A atmosfera da Terra, para um espírito superior, ela cheira mal, a chamada psicosfera, que é o fruto de todos os nossos pensamentos e sentimentos. A atmosfera espiritual da Terra é negra, viscosa, e ela cheira mal. Mas por que, gente, o planeta tão bonito, fisicamente falando, os mares, as aves, pássaros, é lindo realmente. O que destoa disso tudo somos nós ainda. Por quê? Vocês vejam, nós temos milhões de abortos por ano, que é normal, e o Brasil está em vias de aprovar esse crime. Nós temos ainda essas discussões, e se pode ainda discutir se é ou não é um crime o aborto. Já não nos cabe mais isso. Quais são as indústrias que mais rendem no mundo? Não é alimentícia, não, é drogas e armas. As que mais rendem no planeta. Não é? 30% de tudo que se faz no planeta, a corrupção come. As guerras. Gente, um planeta desse não pode cheirar bem. Um planeta desse não pode ser superior. Isso explica todo ainda o nosso mundo. Então, olha como nós ainda somos atrasados. Espiritualmente falando, moralmente falando, em todos os quesitos nós somos reprovados. Não é? E nós nos achamos que todo esse céu que nós vemos ali é como os antigos diziam, é para enfeitar as nossas pobres e terríveis noites da humanidade. Nesse tempo, para finalizar, no religioso. Nós temos mais 5 minutos, né? Não vou ultrapassar muito tempo, não. Aí vem Jesus, o grande cientista. O que esse homem sabe? Jesus. Quem é esse homem? Se Emmanuel fala que o planeta em que ele desenvolveu-se no início nem existe mais, porque todo corpo vivo tem início, meio e fim. Tudo acaba, tudo passa. Esse planeta Terra, quantos milhões de anos ainda ele existirá como órgão vivo? Um dia se destruirá. Os sóis, esse nosso Sol, segundo os cientistas,
Ele se apagará. Mas não se preocupe, vai dar para nós reencarnarmos, porque será daqui a 5 bilhões de anos. Dá o tempo para a gente voltar aqui e melhorar. Vejam vocês, nós estamos falando das dimensões siderais universais, que nós nos enquadramos ainda, e nós nem nos reconhecemos cidadãos do universo. Achamos que somos da Terra, nós não somos. Então, quando nós nos integrarmos a esse contexto universal, que seja agora pelo pensamento, nós não temos moral para isso, e nem inteligência, mas que seja nas probabilidades dentro da nossa mente, das nossas possibilidades, de um dia chegaremos lá. Nós seremos, gente, nós seremos construtores de planetas. A senhora acredita nisso? Que a senhora vai fazer um planeta todo para você, assim. Eu quero um azul, um meio rosinha, assim. A senhora vai conseguir fazer isso. Você também, Oral. Você quer fazer o quê? Quantas estrelas você construirá quando você tiver condições? Jesus não falava? Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Gente, fazer mais do que Jesus, um espírito Cristo extremamente antigo. Nós nem sabemos de onde veio, qual a idade dessa criatura. Mas uma certeza nós temos. Ele passou pelo que nós passamos, pela lei do progresso. Ele foi o que nós somos, nós seremos o que ele é. Olha que surto de alegria, de otimismo e de bom ânimo isso nos gera. Aí todos os nossos probleminhas aqui. Qual o seu problema hoje que te aturde? Por que alguém suicida-se? Por que alguém entra em depressão? Criaturas ignorantes que nós somos. Não temos um olhar para a amplidão do universo que nos aguarda. E aí ficamos brigando por coisas pequenas, no aspecto. Ainda tem outras ovelhas. Olha o que ele está querendo dizer. Outras ovelhas que não são desse aprisco, desse pasto, desse local. Também conduzirei estas, e elas conduzem estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Quando isso acontecerá? Daqui, não importa. Mas nós já estamos caminhando para lá, chegaremos lá. Isso basta. Isso faz o que conosco, quando nós temos esse conhecimento, essa certeza? Nós nos pacificamos um pouco. Tudo fica relativo. Qual o seu problema hoje, que você veio aqui, que está aturdindo? Qual o seu problema, a sua crise dentro da família? Qual o que está acontecendo com a sua saúde? O que está acontecendo com as suas finanças? O que está acontecendo com o mundo à sua volta? Te justifica para quem detém esse conhecimento pular de uma ponte, pular de um prédio ou se envenenar? Nós não morremos. Justifica, nós sabemos que tudo é relativo, tudo passa. Daqui, o que importa hoje para você, o que você está passando hoje, pensa hoje, todos nós temos nossos desafios, né? Que nós chamamos de problema. Eu faço um desafio para vocês também. Daqui a 10 anos, não é 1 milhão de anos, não. Daqui a 10 anos, isso que está te incomodando agora, o que vai representar na sua vida? Faça esse pensamento. Praticamente nada nos fala. Serão algo de uma lembrança do passado. E nós riremos de tudo isso. Então, amigos, nós precisamos mudar as nossas lentes. Essa é a grande verdade. Olha o que, só para finalizar, a contribuição científica à doutrina espírita nos dá. Opa, vem cá, rapaz. É aqui que é o... Esse desenho aqui, para quem não sabe, vem daquele livro Cidades no Além. Acho que muitos de vocês já leram esse livro, né? É um livro simpático, ele é fininho assim. É de uma médium em parceria com Chico Xavier, chamada Egorina Cunha, lá da cidade de Sacramento. Foi lá dos anos 70. Ela, em viagem de desdobramento, antes, André Luiz trouxe o livro em 1944, não é isso? Descrevendo a cidade. André Luiz faz um relato incrível da arquitetura de nosso lar. Você lembra qual era a arquitetura, o formato da cidade do nosso lar? Quem é que lembra? Vamos lá. De 6 pontas, não é? É uma estrela não de 5, de 6 pontas. A estrela de Davi. Isso tem uma lógica. A estrela de 6 pontos, e cada ponta era uma governadoria, né? O livro mostrou isso bem, departamentos de redenção, de união divina, tá. Então ele escreve, ele fala só uma única figura, tão várias, que ela viajou em desdobramento,
E ela trouxe e fazia desenhos no dia seguinte do que ela via. Então, ela desenhou esses departamentos, desenhou a governadoria. André Luiz não trouxe desenho nenhum, ele trouxe o texto. Ela trouxe desenho. E o Chico aprovou. E foi André Luiz e Lúcius que a orientou nessas visões para que eu trouxesse. Esse é um dos desenhos em que ela nos mostra a nossa posição do planeta dentro de um contexto bem humilde no nosso sistema solar. Olha que interessante. Aqui está onde nós estamos, a crosta, não é? Essa dimensão material que aqui nós estamos. E aqui vem as dimensões, os universos para, podemos dizer assim, não pode? Alguém contesta isso? Podemos dizer os universos paralelos que nos cercam. Isso que nós estamos falando, os cientistas quânticos estão falando é disso. Universos paralelos. Quantos universos paralelos só aqui nós já temos? Ele nos escreve sutilmente. Nós vamos escrever que ela fala aqui. O primeiro é o umbral grosso, né? Aquele mais próximo da Terra. Não vamos entrar em detalhes, o que seja. Depois o umbral mais light, esse segundo aqui, ó. E depois o umbral mais refinado, aqui, ó. Isso aqui, esses quadradinhos, esses retângulos, são colônias espirituais, que André Luiz descreve várias delas. Morada da Paz. Quem lê o livro, leiam o livro, estudem o livro de André Luiz, quem gosta do assunto. Vocês ficam surpresos. 1944 que esse homem nos trouxe. Aqui são as milhares de colônias espirituais, tipo nosso lar, milhares. Só no Brasil nós temos mais de 300 colônias, tipo nosso lar. Só no Brasil. Agora, fora a psicosfera do planeta, são milhares delas. Da mesma forma que nós temos milhares de cidades aqui, temos do lado de lá. Afinal, isso aqui não é a cópia imperfeita do lado de lá? Não é isso? Nós não somos informados que tudo que existe aqui tem do lado de lá e muito mais. Em 1944, André Luiz falava nisso aqui, ó, computador. Falava nisso aqui, em projeções. Falava em imagem holográfica. 1944, está lá no livro Nosso Lar. Leiam. O Parque das Águas, onde se tinham as reuniões. Ele descreve isso tudo. Tecnologia, eles estão 100 anos à nossa frente. Então, vejam bem, aqui as colônias. Aqui está nosso lar, que é aqui a estrela, aqui, de 6 pontos, que está no período de transição já para as regiões superiores. Logo acima, qual é essa região aqui? Da onde vêm os artistas que estão aqui hoje entre nós? Aquele menininho prodígio que toca piano, esses aí. Dizem que Mozart veio do planeta Júpiter, né? A revista Espírita de agosto de 1858 fala. Mozart era um extraterrestre, ele era morador de Júpiter, veio aqui, nos trouxe toda aquela obra e voltou. Vocês estão acreditando nisso, não estão, gente? Então, peraí, né? Vocês estão acreditando nisso, então, eu quero dizer que não é meu, não, nada disso, não estou inventando, não. Tá certo? Isso está lá no Kardec falou, na Revista Espírita, André Luiz, um pessoal sério que está falando isso. Então, aqui, ó. Aqui é a dimensão, universo das artes e cultura e ciência. Daqui estão vindo os grandes, é a morada dos grandes cientistas, dos grandes artistas, filósofos, está aqui, ó, logo acima da dimensão do universo nosso lar. E qual é esse outro aqui? Esse outro aqui. Qual que é? É o amor, a dimensão do amor fraterno universal. De onde estão vindo essas criaturas, tipo um Gandhi, esse que vem trazer os pacifistas, esse que vem trazer uma mensagem de paz para o planeta, esses que já trabalharam a fúria dentro de si, estão vindo aqui dessa região. E esse daqui, esse último aqui, é da onde? É as diretrizes do planeta, a governadoria do planeta. Nós imaginamos que o efeito estufa vai acabar com tudo. Ou então algum maluco lá na União Soviética, um Putin da vida, ou um americano, aperta um botão vermelho e joga bomba para cima de todo mundo, bomba nuclear. Vocês acreditam que é assim? É? Que eles fazem o que querem e acontece aqui? Não fazem, não. Não fazem, porque tudo que acontece aqui tem uma determinação de mentes sábias que estão aqui nessa região, monitorando o planeta 24 horas por isso online, igual nós estamos passando aqui essas imagens. Lembre-se que lá na governadoria de Nosso Lar, André Luiz visita,
Tem lá os telões em que eles ficam em tempo real, observando os acontecimentos na Terra, e se passa durante a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Em que eles estavam vendo lá todo o sofrimento da Europa, da destruição que estava acontecendo, as bombas caindo em tempo real. Lá eles estavam vendo as bombas caindo em tempo real. Hoje nós estamos vendo Israel jogar bomba sobre o Hamas, e etc. Não estamos aqui entrando no conflito, quem tem ou não tem razão, não é essa a questão. Mas nós estamos ainda passando por esses momentos. Então, vejam vocês, o que nós precisamos, então, por fim, compreender disso tudo? Qual é a necessidade que nós temos? Mudar as nossas lentes. Qual o sentimento que nos vem, ao menos me ocorreu, ao ter contato com essas realidades? De gratidão. Obrigado, Deus, por tudo isso que está acontecendo, esse momento de despertamento que nós estamos tendo. Então, a humanidade ainda está usando óculos de lentes negras. Tudo ainda é sofrimento, tudo ainda é um vale de lágrimas, isso aqui. Aí entra a lei de causa e efeito, a lei do karma, que é mal compreendida por muitos de nós ainda. Quando nós estamos aqui num processo de reeducação, o que nós precisamos fazer é isso, mudar as nossas lentes, olhar mais para dentro de nós do que lá para fora e ver o que nós precisamos fazer para compreender esse admirável mundo novo que está aí, os espíritos batendo na nossa porta. Olhe, faça de tudo para você ficar aqui no planeta Terra e não ser deportado, exilado. É isso que eles estão nos falando. E, por fim, eu fecho compartilhando com vocês um pensamento de bom ânimo, de alegria. É um mantra em forma poética que eu carrego comigo todos os dias, eu lembro, e tento aplicar na minha vida, que fala sobre sobre a cor, está na transmissão, né? Sobre a cor do mundo, desculpa. Vamos aí. Sobre a cor do mundo, que fala qual é a cor do seu mundo hoje? Como é que está a sua vida? Você está enxergando tudo pelas lentes do desânimo, da tristeza, da depressão? Para muitos que não conhecem a verdade espírita, justifica. Mas para nós espíritas, não. A doutrina espírita, é um cântico de hino de libertação e de alegria, que nos faz sair e entender todo esse momento que estamos passando, para sabermos que nós venceremos, a depender do nosso esforço pessoal. Ninguém fará isso por nós. Então, de tempos em tempos, se desprende alguns que já não precisam reencarnar na Terra, porque saíram dessa escola. Pode ser um de nós, através do nosso esforço físico. Irmos para esses planetas, esses sistemas siderais, que nós nem imaginamos que beleza que tem. Mas para isso nós precisamos despertar. E principalmente o sentimento de gratidão. E então, a cor do seu mundo, não importa o que esteja acontecendo com você hoje, tudo está nas mãos de Deus, que será nas diretrizes do planeta. Estamos todos sob orientação, sob a tutela de espíritos sábios, amorosos, compassivos, que nos entende, nos aceita do modo que nós somos e nos enxerga como crianças rebeldes. Então, que pensa em você? Vamos fazer uma reflexão final. Não importa o que esteja acontecendo com você hoje, tudo passa. Tudo em breve tempo, de conformidade com a sua visão, com a sua ótica, o seu entendimento, se transformará para melhor. Nós estamos caminhando por um admirável mundo novo. Então, existe um belo poema, um pequeno poema, que está na entrada, no hall de entrada de um hospital que trata câncer. Que aquele que está passando por essa provação precisa de bom ânimo, precisa de otimismo, de alegria. E quem tem conhecimento espírita já está meio caminho andado, porque sabe que tudo acontece e que morte não existe, mas ele está lá, em breve, sob a ótica insuperável de Jesus, que diz assim, a cor do mundo. Fala, o mundo tem a sua cor. É você que vê o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor, tudo é belo e positivo, porque positivo e belo está você. Mas se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala,
do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que maravilha. Se Jesus, o Cristo, fosse a medida de você. Maravilhoso, gente. Obrigado, boa noite a todos vocês. Desculpa passar do horário um pouco, mas estamos.